Um bom domingo de Páscoa a todos os meus irmãos. Mateus, capítulo 26, versos de 1 a 5, diz: Tendo Jesus acabado todos estes ensinamentos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote chamado Caifás e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. O que significa Páscoa? Qual a sua origem? Para que foi estabelecida? Quem a estabeleceu? Quando foi estabelecida? Por que Jesus foi crucificado exatamente na Páscoa? O verso 5 do texto que acabamos de ler diz que os principais sacerdotes e os anciãos do povo não queriam matar Jesus durante a festa da Páscoa para não haver tumulto. Porém, o que Jesus disse no verso 2: Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Por diversas vezes, as autoridades religiosas procuraram matar a Jesus, mas Jesus se livrava de suas mãos. Por quê? Porque ainda não era chegada a sua hora. Mas agora havia chegado o tempo determinado por Deus, no qual ele sacrificaria o seu próprio filho em nosso lugar. Quando? Na Páscoa. Por que na Páscoa? O fato de Jesus ter sido crucificado exatamente na Páscoa não foi por acaso. Foi propositalmente planejado por Deus. Para entendermos isto, precisamos voltar na história cerca de 1500 anos antes de Cristo. Êxodo capítulo 12. O povo de Israel havia sido escravizado no Egito por 400 longos anos. E diz as Escrituras que o povo clamou a Deus. E Deus ouviu o seu clamor. E enviou a Moisés para libertar o seu povo da escravidão no Egito. Porém, a história diz que o coração de Faraó se endureceu e não permitiu que o povo saísse. Pelo que Deus enviou sucessivamente 10 pragas sobre o Egito, sendo a última a morte dos primogênitos. Êxodo capítulo 12 diz assim: Então disse Deus a Moisés: Fala ao povo que ao 10º dia deste mês, cada família separe para si um cordeiro, e ao 14º dia, ao crepúsculo da tarde, o imolem. O seu sangue passareis nas ombreiras e na verga da porta, e sua carne a comereis assada no fogo. Porque naquela mesma noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todo primogênito, desde os homens até aos animais, desde o primogênito do servo até ao primogênito de Faraó. Vendo, porém, o anjo do Senhor o sangue nas vossas portas, passareis por cima de vós, e não haverá praga em vossas casas. Daí a origem da palavra Páscoa. A palavra Páscoa vem da língua hebraica e significa passar por cima ou poupar. E assim aconteceu. À meia-noite passou o anjo do Senhor e feriu a todos os primogênitos na terra do Egito. Mas nas casas do povo de Israel não houve nenhum morto. Então, naquela mesma noite, Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e lhes disse: Levantai-vos e saí do meio do meu povo, tanto vós como vossos filhos.
E assim partiu Israel do Egito. Deus então estabeleceu esta festa da Páscoa, ou festa da passagem, como comemoração deste dia, para que o povo de Israel lembrasse e comemorasse o dia em que o anjo do Senhor passou por sobre suas casas no Egito, poupando os seus primogênitos e libertando-os da escravidão. Dia 14 de Abibe, o primeiro mês do ano no calendário judeu, que corresponde entre o mês de março e abril em nosso calendário, data em que comemoramos a Páscoa. Foi esta então a Páscoa que Jesus comemorou com seus discípulos naquela quinta-feira. Comemorou a Páscoa com seus discípulos naquela noite e foi crucificado logo no dia seguinte. Mas voltando à nossa pergunta, por que Jesus foi crucificado exatamente na Páscoa? 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, a palavra de Deus nos diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, aquele Cordeiro que por 1500 anos fora imolado anualmente na Páscoa, representava o verdadeiro Cordeiro Pascal que seria sacrificado em nosso lugar. Lembram o que João Batista disse a respeito de Jesus, quando o viu pela primeira vez às margens do Rio Jordão? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até o dia e a hora, meus irmãos, às 15 horas, no crepúsculo da tarde, dia e hora em que o Cordeiro Pascal deveria ser imolado, neste mesmo dia e hora, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi sacrificado em nosso lugar. Portanto, aquele Cordeiro que por 1500 anos fora sacrificado anualmente na Páscoa, representava o Cordeiro perfeito de Deus que tiraria o pecado do mundo. Daí então entendermos as exigências do Cordeiro que deveria ser sacrificado por ocasião da Páscoa. Como deveria ser? Macho, nenhum osso lhe poderia ser quebrado e sem defeito. Tudo isto, meus irmãos, apontava para Jesus, o Cordeiro perfeito de Deus. Pilatos o examinou e declarou: não vejo nele crime algum. Muitos têm aplicado essa história da Páscoa para dizer que assim como Deus protegeu o seu povo das pragas do Egito, assim também ele nos protegerá desta pandemia mundial que estamos enfrentando. Quanto a isto, o que podemos dizer é que, se o Senhor quiser, assim como ele protegeu o seu povo das pragas do Egito, assim também ele poderá nos proteger desta doença. Porém, a mais importante lição que podemos tirar desta história da Páscoa não é esta, meus irmãos. A mais importante lição que podemos tirar desta história da Páscoa é que, assim como aquele Cordeiro Pascal, que foi sacrificado no lugar dos primogênitos de Israel, para livrá-los da morte, assim também o Senhor Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado em nosso lugar para nos livrar da morte eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, naquela última Páscoa, comemorada por Jesus com seus discípulos, Jesus substituiu a ceia da Páscoa, que era realizada com o pão sem fermento, que lembrava a fuga apressada do Egito, e a carne do cordeiro, que lembrava a salvação da morte dos primogênitos, pela celebração da ceia do Senhor,
que daquele dia por diante seria realizada com pão, lembrando o seu corpo moído pelas nossas iniquidades, e pelo vinho, lembrando o seu sangue derramado em nosso lugar para a remissão dos nossos pecados. Portanto, originalmente, a Páscoa apontava para o Cordeiro de Deus que viria para tirar o pecado do mundo. Hoje, a Páscoa comemora o Cordeiro de Deus que já veio. Uma festa criada por Deus com um objetivo: lembrar. Antes, para lembrar ao povo de Israel de sua libertação da escravidão do Egito e da morte dos primogênitos. Hoje, para nos lembrar da libertação da escravidão dos nossos pecados e da nossa morte eterna. Para nos lembrar que todos nós estávamos perdidos, condenados pelos nossos pecados, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Para nos lembrar que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, que o nosso castigo foi colocado sobre ele e que pelas suas pisaduras fomos sarados, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê em Jesus como o Cordeiro de Deus, que te substituiu na cruz do Calvário para tirar o teu pecado, então, baixe agora a sua cabeça e faça comigo esta oração. Baixe sua cabeça e repita comigo. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pelo teu grande amor. Obrigado porque o Senhor morreu no meu lugar, na cruz do Calvário, e assim me conceder a salvação. Pelo que também, ó Pai, decido hoje te amar de todo o meu coração, por todos os dias da minha vida e eternamente. Ajuda-me. Amém.